Se a sua dificuldade é direção defensiva, eu convido você a acompanhar comigo algumas questões muito cobradas na prova teórica do Detran do tema de direção defensiva para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Lembrando que o conteúdo para todo o território nacional. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para se inscrever, ativar o sininho para você receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Quero começar lembrando vocês o seguinte: quando nós falamos no tema direção defensiva, é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes que nós vamos tomar para evitar, para prevenir, para antecipar uma situação de risco, uma situação de perigo. Então, direção defensiva são todos os atos, ações, atitudes para prevenir, para antecipar, para evitar uma situação de risco. Lembrem-se sempre: ver, pensar e agir. Ver, pensar e agir. Antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar, o condutor do veículo motorizado. Aqui ele está perguntando do condutor. O que o condutor vai fazer? Ele pode simplesmente abrir a porta de qualquer jeito ou ele precisa ter algum cuidado. Letra A. Pode ignorar a presença de pedestres e ciclistas. Letra B. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para outros usuários das vias. Letra C. Não há previsão legal no Código de Trânsito para esta situação. Ou letra D. Tem preferência sobre os pedestres e ciclistas em circulação. E aí, o que vocês acham? Qual é a forma correta do condutor do veículo abrir a porta? Acertou quem respondeu a letra B de bola. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários das vias. Tem uma outra questão que cai com bastante frequência, que ele pergunta a forma dos passageiros do banco de trás descerem do veículo. Qual é o lado certo? Lembrem-se sempre que o lado correto é o lado da calçada. Não é qualquer porta ou a que estiver mais próxima, e sim o lado da calçada. E o condutor deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Vamos falar agora um pouquinho da Cristina. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando, de repente, começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem. O que é aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. E agora, quais que são os fatores? Bom, vamos começar a lembrar que a Cristina, ela conduzia em alta velocidade. Então, já temos aqui o primeiro fator, que é o excesso de velocidade. Ele falou que foi uma forte chuva. Se a chuva foi forte, provavelmente eu vou ter um excesso, uma quantidade excessiva de água no pavimento. Concordam comigo? Então, aqui, ó, eu identifiquei os dois problemas aqui que a Cristina já tem antes de eu ir para as minhas respostas. Na letra A, ele vai falar em alta velocidade, falta de destreza do condutor e a suspensão do veículo em mau estado. Ele não falou da destreza do condutor, ele não mencionou nada sobre a suspensão do veículo. Letra B. Pequena distância entre o veículo em circulação e falta de cuidado nas curvas. Ele nem deixou claro se essa aquaplanagem foi no reto ou foi na curva. Concordam comigo? Letra C. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. E agora? Será que essa daqui, por enquanto, é que faz mais sentido? E letra D. Falta de atenção e pavimentação ruim na pista. Bom, a única que tem a presença da alta velocidade
que era o que a Cristina conduzia, que tem o excesso de água na pista, porque foi uma chuva forte, e aí, claro, o mau estado, a má conservação dos pneus resultou aí nesta acoplagem. Então, a combinação aqui foi alta velocidade, excesso de água na pista e os pneus em mau estado. Lembrando que os sulcos dos pneus não podem ser inferiores, ou seja, menores que 1,6 milímetros de profundidade. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Imaginem aqui essa questão ali da Cristina. A Cristina aquaplanou. E agora? A gente já soube que ela aquaplanou por causa do excesso de velocidade, por causa da água na pista, mas e agora? O que a Cristina vai fazer? Letra A, ela vai reduzir a velocidade, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Letra B, tirando a pressão do pedal do acelerador, acionando levemente o pedal do freio e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Letra C, acelerar levemente e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Ou letra D, acionando o freio com pequenos toques repetidos no pedal, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. E aí, qual que vocês acham que é a resposta correta, a maneira correta de se frear após você ter entrado numa aquaplanagem? Vamos começar eliminando aquelas que não fazem sentido, porque você não vai virar o volante rapidamente. Por quê? Se eu virar o volante rapidamente, eu posso inclusive capotar o meu veículo, eu posso girar na pista e inclusive poderá resultar num capotamento. Então, ó, descarta a letra B e descarta a letra C. A letra D, ele fala no quê? Repetidos, toques repetidos no pedal. Pessoal, quando acontece a aquaplanagem, você tem aqui o pneu, aqui você tem água e aqui está o chão. Se você frear ou se você acelerar, não vai resolver. Teu carro não tem contato com o chão. Então, descarta a letra D. Percebam que, por dedução, a resposta correta é a letra A e é a resposta certa, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Não vai adiantar frear, não vai adiantar acelerar, porque eu não tenho contato dos pneus com o solo, ok? Então, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Se você chegou até aqui, você está gostando aqui desse vídeo, dessas questões, não esquece de já deixar aquele joinha, já deixar aquele like e comentar aqui se você já conhecia essa questão ou comentar para mim aqui qual é a sua cidade. Vamos falar agora do posicionamento na direção. Existem duas questões extremamente cobradas e eu trouxe para vocês as duas, para vocês se identificarem e, claro, vou trazer uma super dica para você jamais, nunca mais na tua vida errar se cair qualquer uma dessas questões. Então, a primeira questão diz assim: a posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, lembra? Direção preventiva, prever, prevenir, antecipar, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições, essa lista é composta por apenas 2 itens, recomendados para dirigir um veículo. Letra A, braços ligeiramente dobrados. Letra B, calcanhares ligeiramente suspensos. Letra C, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Ou letra D, pernas esticadas. Vamos de dica? Então, ó, não vai falar de pés. Descarta a letra C. Não vai falar de pernas.
Descarta a letra D. Não vai falar de calcanhares. Descarta a letra B. Mas, professora, só sobrou a letra A. É a resposta certa? É. Braços ligeiramente dobrados. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, ou ele vai falar de mãos. E sempre que ele falar de mãos, lembrem-se sempre da dica. As duas mãos no volante, não é uma, é as duas. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares, ou vai falar de braços, ou vai falar das duas mãos, ok? Agora, olhem a segunda questão. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: letra A. O pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra B. O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Letra C. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou, letra D. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Bom, vamos começar pela dica? Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Joia! Já descartei duas. Ou ele vai falar de braços. Nenhuma questão aqui está falando de braços. Ou ele vai falar de mãos. Mas são quantas mãos? As duas. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou seja, você pode anotar aí. Posições ao dirigir. Braços ligeiramente dobrados. As duas mãos no volante, 9 horas e 15 minutos. Você nunca mais vai errar se cair qualquer uma destas duas questões. É a distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o condutor vê o perigo e toma uma atitude. Se ele tomou uma atitude, ele não está reagindo a uma determinada situação. Então, vamos lá. Letra A, distância de frenagem. Letra B, distância de segmento. Letra C, distância de reação. Ou letra D, distância de parada. Bom, vamos descartar a distância de segmento, porque distância de segmento é aquela que você mantém em movimento, em segmento ao veículo da frente, que inclusive é medida em 2 segundos. Certo? Certo. Distância de reação, letra C, será que é? Bom, a distância de reação é quando o condutor vê o perigo e sim, ele toma uma atitude. Então, a letra C é a nossa resposta correta. Por quê? Ele está reagindo a uma situação. Então, quando ele tira o pé do acelerador e aciona o freio, ele está reagindo, distância de reação. Quando ele continuar freando, aí chama-se distância de frenagem. E se eu juntar frenagem mais reação, ou aliás, reação mais frenagem, eu vou ter a distância de parada, que é todo o espaço percorrido desde que o condutor viu o perigo, tomou uma atitude, ou seja, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar totalmente. Aí é a distância de parada. E lembrem-se, distância de segmento barra segurança é aquela que permite uma manobra segura, uma manobra de emergência. É medida sempre em 2 segundos. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. Primeiro, eu preciso entender que, respectivamente, ele está ditando ordem, como se ofuscamento fosse o número 1 e chuva fosse o número 2. Então, primeiro eu quero o número 1, que é o ofuscamento. E em segundo, eu quero o número 2, que é a chuva. Ok? E agora, condição do quê? Lembrando que condições adversas são os fatores
ou combinação de fatores. Lembrem-se sempre, falou em condições adversas, fatores ou combinação de fatores. Ele pode perguntar quais são as condições adversas. Lembrem-se sempre do número 8. Por mais que vocês não lembrem todas elas, mas se vocês contarem a alternativa que tem 8 itens, vai ser a resposta correta. Bom, letra A, luz e tempo. Letra B, tempo e trânsito. Letra C, luz e trânsito. Ou letra D, trânsito e estrada. Ofuscamento, bem como a penumbra, é uma condição adversa de luz ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso de luz, enquanto a penumbra é a falta de luz ou de iluminação. Então, como nós sabemos que aqui é o número 1 e aqui é o número 2, em todas as situações, então eu já posso descartar a letra D, que começa com trânsito, e posso descartar a letra B, que começa com tempo. Então, o número 1 precisa ser luz, concordo? E agora, chuva é o quê? É tempo ou é trânsito? Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, está relacionado com o quê? Com o clima. Clima é igual a tempo. Hoje o tempo está chuvoso. Hoje o tempo está frio. Enfim, entende? Então, a referência das condições climáticas é tempo. Logo, luz e tempo é, respectivamente, ofuscamento que vem de luz e chuva que vem de tempo. Então, respectivamente, ou seja, na ordem, luz e tempo. Finalizado com muito sucesso, um super simulado aí apenas com questões muito cobradas do tema de direção defensiva. E se você chegou até aqui, não sai desse vídeo sem se inscrever, ativar o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. E claro, deixar o teu joinha e comentar aqui qual é a sua cidade. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pela vida de todos vocês que fazem parte aqui do nosso canal. E de coração desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas. Deixo aqui aquele abraço muito carinhoso a cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.